Obrigado por estar acessando esse nosso trabalho. Vamos ao estudo do índice Bovespa e depois de alguns papéis com base no fechamento do pregão na última sexta, 29 de setembro. Antes de começarmos, olhem aqui comigo essa tabela aqui, esse quadro. Nós fazemos aqui estudo com base em análise gráfica clássica. E para que ela serve? Ela serve tão somente para nós estimarmos probabilidades. Então, gente, a análise gráfica não serve para prever o futuro. Ninguém com um mínimo de coerência pode prever com 100% de certeza se um papel vai subir ou vai cair. Então, nós estimamos probabilidade de um possível alvo, onde vai ficar o nosso stop, nossa segurança, caso tudo dê errado na operação. E, de uma certa forma, a análise gráfica é uma excelente ferramenta para o manejo de risco, principalmente para quem faz swing trading, que é o foco aqui do nosso trabalho, desse vídeo, operações que duram alguns dias, algumas semanas no máximo. Agora então vamos estudar o índice. Vejam que o Ibovespa fez a sua tão esperada correção até onde? Até a média móvel de 21 períodos, essa linha vermelha mais fraca. Quem acompanha os meus vídeos sabe que eu dizia no último vídeo que essa região de 73 mil pontos aqui, ó, era uma região de suporte. Muito bem, a queda veio caprichosamente até essa região e agora o índice parece aqui voltar a retomar sua tendência principal, que é de alta em uma alta muito forte. Nós temos uma resistência imediata em 74.700, 74.800 pontos. Aqui, ó. A gente enxerga melhor essa resistência no gráfico de 60 minutos. Depois temos uma resistência muito importante lá naquele topo, 76.300 pontos. Se romper essa região aqui para cima, se romper 76.300 pontos para cima, com o volume se mantendo alto, o índice Bovespa volta a ficar mas muito interessante. Vamos agora olhar aqui o gráfico de Petrobras, depois vamos olhar Vale e outros papéis. Com relação a Petrobras, Petrobras fez aquilo que... Esse aqui é o gráfico diário, tá, pessoal? Petrobras fez aquilo que nós imaginávamos, ou seja, chegou numa região de resistência. Por que 15,90 é resistência? Porque aqui nós tínhamos um topo. O topo ele é uma região onde o preço bate e tem a tendência de cair, de recuar, de fazer a correção. Essa correção está vindo até perto da média móvel de 21 períodos, linha vermelha mais fraca. Tá? Esse papel, na minha opinião, fica muito interessante, rompendo 15,90, 15,95, ou seja, rompendo a resistência. Tá? Para isso, o volume tem que subir. Rompendo resistência aqui em cima, com aumento de volume embaixo, o papel fica muito interessante. Se romper 15,90, 15,95, tem como próxima resistência 16,24, esse topo aqui na esquerda, olhem aqui. Ó. Se continuar rompendo, ele encontra, na minha opinião, uma outra resistência lá em 16,42. Essa aqui sim é uma resistência bem significativa, bem importante. Tá? Rompendo 16,42, 16,45, o papel tem tudo para voltar à casa dos 17,50. Por que 17,50? Porque lá, olha aqui na esquerda, lá em novembro do ano passado foi o nosso topo. Ou seja, lá vai encontrar uma outra resistência. Sobre Petrobras era isso, agora aqui na tela o gráfico de Vale 3, esse é o gráfico diário. Vale 3, pessoal, está aqui praticamente enrolado, né, lateralizado nessa banda de preço, entre R$ 32,30 e R$ 30,98. Bem, o que eu gostaria que esse papel fizesse? Né? Fizesse aqui uma alta, chegasse até uma região de resistência, que é dado aqui no gráfico pela média móvel agora aqui nesse caso é uma resistência em 33,70 por ali, o papel recua um pouquinho e arma um pivô. Tá? É nisso que eu vou ficar de olho para os próximos pregões, talvez as próximas semanas, porque esse movimento todo aqui, se ocorrer, ele pode demorar vários dias. Tá? Então, nesse momento, Vale tem aqui um suporte em R$ 31,00, suporte bem importante, tá, pessoal? Esse papel, na minha opinião, só fazendo aqui um parênteses, né, na semana passada, no vídeo da semana passada,
eu expliquei para vocês que Vale cumpriu todo o seu ciclo de Elliott, né? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, movimento de correção. A, B, C. Tá? Isso tudo aqui é o ciclo de Elliott. Tá? Muito bem. Fechando parênteses, retomando aqui, na minha opinião esse papel só fica interessante se romper 36,70, esse topo aqui. Tá? Na verdade, esses dois topos aqui. Ó. E por que isso? Vamos olhar o gráfico semanal. A gente vê que no gráfico semanal, aqui está, se esse papel romper essa região, que é uma resistência muito significativa, deixa eu só montar aqui para vocês de novo o estudo que eu fiz no vídeo passado. Vejam aqui, ó, que é o gráfico semanal. Vejam que esse papel tem dificuldade para romper 36,60, né? Olha aqui, tocou aqui nessa região, lá em 2011, depois 2012, depois 2000 esse ano, né, no começo desse ano, e agora de novo, tocou ali, voltou a cair. Então, gente, 36,60, 36,70 é uma região de forte resistência e é nisso que eu estou de olho agora. Se romper para cima, na minha opinião, esse papel fica muito interessante para, de repente, uma posição, fazer uma operação de position com alvo naquele topo lá. Aqui, ó, 44,50, R$45. Antes de nós seguirmos, deixa eu só mostrar para vocês, eu acabei esquecendo de mostrar que temos uma resistência então imediata, né, nessa região de 33,74. Depois, nesse topinho aqui, 34,37. Depois, 35,73. Agora aqui na tela o gráfico de lojas Renner LREN 3, esse é o gráfico diário. O setor de varejo se beneficiando da performance da economia. Então é um setor que tem uma tendência aí muito clara de alta. Lojas Renner não é diferente, né, gente? Olha o tanto que esse papel já subiu, tá? Ele me chama a atenção porque rompeu esse topinho aqui, 35,82, e parece indicar aí novas altas, ou seja, rompimento de topo histórico, tá? Fez aqui um recuo até perto da média móvel de 21 períodos e já parece ter armado um pivô para cima. Muito bem, como é que a gente calcula qual é o alvo desse papel, né? Já que o nosso objetivo aqui é estudar, vamos perder um tempinho com isso, não custa, né, gente? Onda 1, onda 2 e uma possível onda 3 para cima. Uma das formas de calcular essa onda 3 para cima é a expansão de Fibo. A outra é projetar a onda 3 na onda 1. Se a onda 1 teve essa expansão aqui, diz a teoria que a onda 3 vai ter pelo menos 100% da onda 1, o que nos dá um alvo lá perto dos R$40, 39,30, tá, gente? Lojas Americanas, também é um gráfico que me chama a atenção. Esse aí, gente, ainda não começou a andar muito. Veja que depois dessa enorme alta, fez uma correção até a média móvel de 21 períodos. Na última sexta-feira, deixou um candle aqui de máximas e mínimas maiores, tá? Indicando que o papel pode voltar a retomar sua tendência principal, que é de alta. O alvo no curtíssimo prazo é esse topinho aqui, ó, 20,37. Na minha opinião, esse papel rompendo 20,37 pode alcançar o topo anterior mais significativo, que é 21,60, essa região aqui, tá? Então 21,60 é um alvo, uma região de resistência, e rompendo 20,32 pode alcançar aquele topo lá em cima, ok? Veja que o volume aqui embaixo, ó, ele precisa melhorar um pouquinho. Eu sempre olho o volume, tá? Porque é o volume que justifica a tendência. Então esse volume aqui embaixo precisa aumentar um pouquinho mais, ok? Bom, gente, vamos dar uma olhada no setor siderúrgico. Vamos começar por CSN. Aqui está o gráfico de CSN. Então, a tão esperada correção no papel veio. Vejam que a correção sempre vem. Depois dessa alta enorme aqui, precisava de uma correção. Tá? Na semana que passou, eu até deixei indicado aqui, ó, 8,79, 8,80
era uma região de suporte. Chegou pertinho ali, chegou em 8,90. Vejam que esse papel agora, na sua subida, se ele voltar a subir, ele vai enfrentar algumas resistências. E a resistência imediata é aqui, ó, 9,75. A gente pode visualizar isso aqui no gráfico de 60, um pouquinho melhor. A média móvel de 21 períodos, 9,95, também é uma resistência imediata. E depois, gente, ele tem uma resistência muito importante lá no topo, 11,35. Tá? Lá em cima, agora passou a ser a resistência principal desse papel. Agora, use Minas, use em 5, esse é o gráfico diário. Vejam que acabou de fazer um novo fundo. Tá? Fez a tão esperada correção depois dessa alta gigantesca aqui. Vejam, o que eu espero nesse papel, né, gente? O papel repica, depois o papel testa o fundo, depois arma o pivô para cima, o famoso N. Tá? Esse pivô de alta aqui, se ocorrer nos próximos pregões, nas próximas semanas, nos próximos dias, é no que eu vou ficar de olho. Agora vamos ver o gráfico de Gerdau, GGBR4. Aqui está o gráfico diário. O papel fez um novo fundo e não saiu de lá. Na minha opinião, nada a fazer por enquanto. Do ponto de vista gráfico para swing trading, tá, pessoal? Goal 4. Metalúrgica Gerdau, a mesma coisa, né, gente? Acabou de fazer um novo fundo. Está recém querendo sair desse fundo. Se começar a subir, eu vou ficar de olho na armação de um possível pivô. Sobe, testa o fundo e arma o pivô para cima. Tá? O rompimento aqui desse topinho, se houver, é no que eu vou ficar de olho. Tá, pessoal? Por enquanto não vejo nada a fazer. Vamos olhar agora os papéis do setor financeiro, os grandes bancos, começando por Itub4. Lembrando que esse setor é um setor com forte peso no índice Bovespa. Se o índice quiser retomar sua tendência principal de alta, os bancos grandes terão de subir. Vejam que Itub4 está congestionada aqui numa região de topo. Isso é importante, essa congestão, essa lateralização, para o papel ganhar fôlego e continuar subindo. Tem resistência imediata em 44,05. Desculpem, não é resistência imediata, é resistência principal. Tá? Resistência mais importante é em 44,05. Banco do Brasil, BBAS3. Esse é o gráfico diário de Banco do Brasil. O papel fez o recuo até perto da média móvel e agora parece voltar a subir e encontra uma resistência importante em 35,91, esse topo aqui. Esse é o topo a ser rompido. Então, se cruzar esse topo, o papel volta a ficar muito interessante. E BBDC4, outro gigante aí do Ibovespa, fez uma correção significativa até a média móvel 21 períodos. Depois dessa enorme alta, era o que se esperava, uma correção. Acabou a correção? Ele está sinalizando aqui que parece que sim, não temos certeza ainda neste momento. O fato é, o papel encontra uma resistência importantíssima aqui em 36,65, esse topo. Esse é o topo agora a ser rompido por BBDC4. Para encerrarmos, temos dois pedidos, BRAP4 e Magazine Luiza. Primeiro vamos começar por Bradespar. Esse é o gráfico diário. Bradespar é uma holding que detém ações da mineradora Vale. Fez aqui a sua onda 1, onda 2, onda 3 para baixo. Acabou de fazer um novo fundo. Está aqui praticamente enrolada aqui nesse fundo, ok? Tem que esperar, né, gente? Se o papel vai fazer aqui um repique, na minha opinião ele encontra uma resistência imediata na média móvel de 21 períodos, que nesse caso se comporta como uma resistência. Então em 25,70 o papel pode encontrar ali uma resistência e aí vai voltar a cair. Quando é que eu vou começar a ficar de olho nesse papel? Se ele cair e começar a armar um pivô para cima. E se romper esse topo aqui, o papel fica muito interessante. Tá? Ele tem uma resistência além da média móvel neste momento. Ele tem uma resistência também aqui em 26,23 e depois nesse topinho aqui pequenininho, 27,35 e depois a resistência mais importante lá em 28, né, R$28.
Sobre Bradespar, era isso. Por favor, não entenda como recomendação, então somente um estudo. Magazine Luiza, depois dessa enorme alta, tinha que fazer o quê? Uma correção. Correção foi feita. Veja que a correção veio e veio forte. Agora o papel está aqui lateralizado, no fundo. Tá? O que podemos dizer do gráfico de Magazine Luiza? Tem suporte em 67,88, tem suporte em 63,56. Tá? Para cima, se ele voltar a subir, tem resistência imediata na média móvel, 75,95. Rompendo, tem uma outra resistência aqui em 77,62. São resistências de curto prazo. Tá? Depois no topo, R$ 86,80. Ok, pessoal? É um gráfico interessante, o volume aumentou. O problema desse papel é o preço, né, do lote. Né? R$ 74,00. Ele já fica, se você comprar vários lotes, isso já pesa, principalmente na carteira. Então, manejar o risco desse papel é sempre importante. Tá? É um setor do varejo, como eu já mencionei aqui, já estudei lojas Renner e também lojas americanas. Então, um setor que, com o desempenho da economia melhorando, ele também tende a se beneficiar. Mas, para swing trading, lembra, swing trading, curto prazo, tem de manejar muito bem o risco. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, podem me escrever no e-mail que está aqui embaixo. Uma ótima semana.